E aí galera, bora para mais um vídeo, agora de uma maneira diferente. Decidi liberar aqui esse conteúdo, foi uma aula que eu dei para os meus alunos referente às leis de mercado do Oliver Velez. Um operacional já consolidado, validado, onde eu preparei essa aula, é um conteúdo aí exclusivo de alunos, então deixa o dedo no like, fortalece com seu comentário e excelente aula. Bom galera, conforme for tendo dúvidas, se vocês quiserem deixando no chat, e aí depois a gente abre aí um espaço para a gente conversar, papear, ficar à vontade para a gente debater sobre esse assunto. Bom, vou começar a apresentação. Então vamos falar um pouquinho aí sobre um tópico que o Oliver utiliza bastante em leitura de contexto, em cenários, enfim. São as leis de mercado desenvolvido, visualizado por ele próprio. Então, toda a experiência aí de anos que a gente sabe que o Oliver tem, a gente conseguiu aí desenvolver algumas leis de mercado que a gente vai conseguir visualizar e passar a aplicar isso no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, as leis de mercado aqui pelo homem. O conceito da aula de hoje vai ser o quê, né? Entender um pouquinho sobre essas leis, como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia, como que a gente pode ter a visão dessas leis de mercado para a gente operar no nosso dia a dia. Então, qual que é o conceito? O Oliver Velez desenvolveu essas leis com base em seu profundo conhecimento sobre o comportamento dos preços. Elas ajudam os traders a tomar decisão mais eficaz, entendendo padrões e probabilidades do mercado. Aqui eu deixei uma nota que não são setups e nem estratégias operacionais. São leis de mercado. Então, assim, eu não vou enxergar cada lei e falar, isso aqui é uma compra ou isso aqui é uma venda. Eu identifico a probabilidade que o mercado tem do movimento futuro acontecer. Então, não vou utilizar como setup e nem como estratégia operacional, é apenas um complemento. A gente tem as nossas estratégias operacionais, a gente tem os nossos setups totalmente definidos, e isso aí não muda com essas leis. As leis vêm para uma forma aqui de complementar aquilo que a gente já visualiza dentro dos setups das nossas estratégias. Então, lembrando sempre também que o mercado, ele não é feito de 100%. Nada aqui é 100%, né? A gente sempre vai ter a probabilidade de falhar, a gente sempre vai ter a possibilidade de não dar certo aquela visualização. Então, a gente vai ter também aqui nessas leis a possibilidade de falhar. O conceito lei, que o Oliver chama, é porque a maior parte das vezes funciona. Então, a gente vai utilizar os conceitos aqui de acordo com as leis de mercado. Vamos começar pela lei número 1. A lei número 1 de mercado é a lei do momentum. A lei de momentum, ela significa o quê? Lei de momentum aqui por Isaac Newton. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. O mesmo conceito dessa frase dita pelo Isaac Newton se aplica ao mercado. Essa lei afirma que em mercados em tendência, mercados já com movimento direcional, o preço tende a continuar na direção da última barra significativa. Barras com potência, preço quando abre volatilidade, esse preço ele tem mais chances de gerar a continuidade e dar sequência naquele movimento do que reverter. Então, após uma barra sólida, espere outra da mesma cor seguindo o movimento, em 80% das vezes. Se a gente já tem um movimento vigente, se a gente tem uma força, uma potência, e a gente entrega barras sólidas, a gente vai esperar que outra da mesma cor siga aquele movimento. 80% das vezes vai acontecer isso, que a próxima barra, após uma barra sólida, ela seja da mesma cor. Essa movimentação pode ser pequena ou pode ser grande também. O importante é o quê? Que a próxima barra, ela tende a seguir a cor anterior. Isso em qualquer fractal. Eu posso olhar isso daqui por um candle do diário, isso aqui ser uma barra de um dia, ou então eu enxergar isso daqui e ser uma barra de 2 minutos ou 1 minuto. Então eu posso ser no fractal micro e também no fractal maior. Não diferencia. A lei do mercado, ela se aplica em todos os time frames. Vai diferenciar o quê? Se você está operando um time frame maior, se você está fazendo uma operação mais longa, ou se você está operando aqui num time frame mais micro, aproveitando a volatilidade daquele momento. Isso ocorre porque os mercados seguem um princípio de inércia.
Uma tendência já estabelecida tem maior probabilidade de continuar do que reverter abruptamente. Geralmente, essas barras são conhecidas por barras elefantes, BE, barras de poder, barras violentas. A maneira como a gente vai chamar essas barras aqui não vai fazer diferença. É importante a gente saber que são barras grandes, são barras aí de cor sólida, e a gente tem que tomar um único cuidado nessa lei de momentum, que é o seguinte: após uma sequência de barras, ou então após um grande movimento, se a gente tiver mais uma barra sólida, esse movimento pode estar chegando no sinal de exaustão. E caso realmente seja confirmada a exaustão, a gente pode não dar a sequência mais daquele movimento. Então, são os casos onde a gente vai enxergar, por exemplo, um Bullseye ou Bull ou Bear 180, quando a gente chega já no final do movimento e essa barra faz a virada abruptamente. É o caso que se encaixa em 20% aqui das vezes, já que 80% segue, 20% vai virar essa movimentação. São casos aqui em cenários de exaustão, cenários de notícias, podem ser aí cenários atípicos que a gente tende a falhar essas barras. Mas é um percentual de continuação muito grande, por isso a gente não pode ignorar esse tipo de cenário. Quando a gente enxerga, isso aqui é o quê? É um fractal micro. Quando a gente enxerga, por exemplo, um intraday, operando um 2, uns 5 minutos, a gente observa o quê? Que é a lei de momentum. Um preço tende a seguir o seu movimento das barras sólidas se já está no movimento vigente. Então, quando eu vou enxergar barras sólidas dentro de um movimento vigente, esse preço ele tende a gerar continuidade por conta dessas barras sólidas. Sempre que vem uma barra sólida a favor de uma tendência vigente, essa barra, em 80% das vezes, tende a gerar a continuidade daquele movimento anterior. Então, a gente vai enxergar isso num fractal aqui, ó, micro, que é justamente operando o intraday, pode ser 2, pode ser 5 minutos. Por isso que, quando a gente está operando, a gente espera por cenários como esse, e esse daqui é um dos melhores gatilhos de entrada que a gente tem, de continuidade de movimento ou de ignição de movimento. E aqui, qual que eu vou descartar? Quando a gente não está apoiado pelo movimento vigente. Essa barra aqui, 79, ela é uma barra grande, só que ela está apoiada pelo movimento anterior. É importante que a gente tenha uma tendência em curso, né? Ó, após essa lei afirma que em mercados em tendência, o preço tende a continuar na direção da última barra significativa. Mercados em tendência aqui, movimentação já anterior acelerada. Isso aqui pode ser, como eu falei, no time frame micro ou, olha só o gráfico do nosso índice futuro. Olha a barra que a gente colocou na sexta-feira. A barra de ontem formada, outra barra sólida. Então, a gente abriu aqui o cenário de momento no nosso índice futuro. É justamente quando a gente tem tanta agressividade aparecendo, é tanta força, que esse preço ele tende a gerar a sua continuidade em 80% das vezes. Isso aqui vai virar o movimento, engolir uma barra aqui do lado contrário em 20% das vezes. A gente nunca vai falar que não é possível o índice devolver. Ainda mais que a gente sabe como ele é, né? Ah, pode fazer isso? Pode fazer isso. 2 a cada 10 vezes isso vai acontecer. Em 80% das vezes a gente vai colocar outra barra. E esse slide aqui eu atualizei ele ontem à noite. Se a gente for lá para o Profit, o que a gente teve aqui hoje? Outra barra seguindo esse movimento. Seguindo o momentum do mercado. A gente teve tanta força nesse índice futuro que foram 3 pregões para eliminar toda essa montoeira de candle vermelho aqui atrás. Então, quando a gente abraça um movimento como esse, de muita força, de muita potência, esse momentum, ele tende a dar continuidade. Sempre tomar cuidado aqui, que quando a gente tem barras grandes, por isso que fica difícil de vender movimentos, quando a gente tem barras sólidas ainda dando aqui continuidade, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pernada como essa, aí você fala lá, você enxerga isso aqui, vamos supor que fosse no micro, você enxerga essa barra aqui, o que você vai querer? Você vai querer vender. E aí o preço ele começa a demorar para cair, ele começa a cair tipo em conta-gotas, né? Por quê? Porque esse movimento deixou barras muito sólidas, então esse movimento dificilmente vai causar uma reversão, vai causar mais um pullback. Então esse momento a gente não deve ignorar com essas forças que a gente coloca, essas barras bem sólidas. Isso daqui é comprador no controle total do movimento.
a gente tem só um micro pedaço de vendedor. Olha só, aqui também é um micro pedaço de vendedor, perto de toda essa potência dessa movimentação. Barra 32, 33 foi pequena, mas seguiu o cenário das 80%. 32, 33. Aqui a 32, exatamente, ó. A 32 é uma barra muito grande. A probabilidade é que a próxima barra seja da mesma cor. A 32 e 33 seguiu os 80%. E o dia seguinte deixou para nós uma barra verde. Por mais que devolveu aqui, ó, já deixou bastante rejeição, aqui sim a gente já tem mais demonstração de fraqueza do movimento. Mas a próxima barra foi verde. Aqui, ó, a gente tem muita potência. Aqui a gente continua com muita potência. Então, o cenário de hoje, depois dessa potência gerada ontem, era difícil de colocar simplesmente mais uma barrota gigantesca aqui, ó, e devolver todo esse movimento. Por isso que ele deu continuidade, diminuiu o tamanho da barra, isso é um ponto interessante, porque a gente diminuiu um pouco dessa potência, tá, sinal que está acabando o combustível aqui dos comprados, mas essa barra de hoje, de ontem, quer dizer, ela teria ainda chances de deixar mais um candle positivo, que foi no pregão de hoje. Candle de hoje ser aí um candle positivo. Daqui a pouco a gente vai ver a próxima lei que vai aqui bater em confluência com essas barras aqui em sequência. Então, lei de momento é justamente sobre essa inércia que o preço gera. Imagina, você acelerando o teu carro numa rodovia, você não consegue parar abruptamente e dar uma ré. Você vai levar um tempo para isso parar. Nesse momento aqui, o índice está acelerando. Aqui, ó, o índice continua acelerando. Para ele simplesmente frear, parar e dar uma ré, esse preço ele precisa desacelerar para depois realmente causar uma virada de movimento. Então, isso olhando, por exemplo, o fractal do diário. Fica difícil de eu simplesmente olhar. Se isso aqui fosse 2 minutos, é que a gente sabe, né, que isso aqui é um fractal do diário. Mas se isso fosse um 2 minutos, é muito difícil você querer abrir uma posição vendida aqui, agora. O que você vai esperar? Bom, vou esperar o preço cansar, me dar um sinal, e aí sim ficaria mais interessante de efetuar a venda. Então, ficaria até mais interessante de vender índice se ele tivesse deixado um padrão assim, por exemplo. Opa, é um sinal de cansaço. O vendedor começou a atuar nessa região aqui. O próximo pregão tende a gerar uma força maior dos vendedores, já que eles já começaram a demonstrar sua presença. Enquanto isso não aparecer, as operações na ponta compradora de índice tendem a dar continuidade no movimento. Por mais que a gente fique desconfortável, às vezes, de continuar esse movimento, ele tende a gerar essa continuação. Às vezes a gente pode começar a subir num formato de canal aqui, ó, pelo time frame mais micro, né? Perder essa potência tão grande que ele colocou, já perdendo e diminuindo essa força, esse combustível comprador. Mas o preço ele tende a dar sequência quando a gente tem barras grandes, barras sólidas a favor daquele movimento. A grande probabilidade, 80% das vezes, que a próxima barra vá ser da mesma cor, quando a gente tem barras grandes e sólidas assim. Quando a gente diminui a potência, a probabilidade é que a gente já aí possa surgir barras de outras cores. Por exemplo, aqui, ó, essa barra número 30, essa barra 30 foi uma barra grande, mas ela não está numa boa localidade, né? Por mais grande que ela aqui foi somente uma barra de finta. Então, eu preciso ter também esse feeling de localização que a gente já passou aí por todo operacional, a gente já sabe como isso funciona. Então, essa daqui é a primeira lei de mercado do nosso querido Oliver. Como eu falei, a gente pode ter no fractal micro, por exemplo, pegando um intraday, as barras grandes aqui que tendem a gerar continuidade, ou num fractal maior, quando a gente enxerga essa movimentação aqui por um time frame maior. Se eu venho, por exemplo, para o gráfico e enxergo, por exemplo, barras grandes e sólidas saindo de boas localidades, é muito provável que essa barra ela dê sequência no seu movimento. Olha só aqui, ó, uma barra grande saindo da região de médias deixa outra barra grande. Por isso que uma barra estando dentro de uma boa localidade, é muito provável que ela gere essa sequência de movimento. Olha só, aqui a gente tem uma barra de direção, uma barra de saída de movimento, barra de pausa, continuidade desse movimento a favor dessa barra grande.
A maior parte das vezes, 80% das vezes, a gente vai gerar continuidade dentro dessas barras aqui, ó, saindo dentro desse movimento. E aqui a gente ainda está olhando uns 60 minutos. Se eu diminuir um time frame, por exemplo, por uns 5 minutos, isso aqui vai acontecer com muito mais frequência. Eu vou conseguir identificar uma barra grande saindo de uma região de médias e as próximas barras gerando a sequência desse movimento, ó. Outro cenário aqui, 222, gerando sequência desse movimento. Sempre aqui a favor do movimento já vigente, ó. Movimento vigente, tendência de baixa. Sempre que eu tiver uma barra a favor dessa movimentação, ela tende a gerar a continuidade desse movimento, ó. Barras grandes, barras grandes, barras grandes, ó. Sempre aqui gerando continuidade do movimento já anterior aqui vigente. Mesmo cenário quando inverte, ó. Cenário inverteu, barras grandes tendem a gerar continuidade desse movimento, ó. Barras grandes, sólidas, a próxima barra tende a ser aqui da mesma cor, continuando o movimento já existente. Então, é a lei de momentum do Oliver, lei de mercado número 1. Aqui o mercado estava fechado. Quando a gente abre volatilidade, ó, barras grandes tendem a gerar a próxima barra da mesma cor. Sempre vai acontecer isso. Como a gente viu, 20% tende a falhar. Olha só essa barra aqui, ó. Isso aqui é um Bull 180, 5 minutos, gráfico bonito, 228, cenário todo alinhado, força compradora aqui anterior aparecendo, sentimento comprador. O que aconteceu? Preço estopou, topo menor, mercado virou. 20% das vezes a gente vai ocasionar falha. Nada no mercado é 100%, mas a grande maioria das vezes, ó, esse cenário aqui e esse cenário aqui, ó, são cenários muito parecidos. Bull e Bear 180, com as médias alinhadas. Esse cenário aqui deu muito certo, deu continuidade e pagou bastante. Esse cenário aqui estopou. E isso daqui é o que vai salvar a gente num cenário assim, gerenciamento de risco, né? Então, barras sólidas tendem a gerar continuidade quando a gente já tem um movimento aqui, ó, vigente. Olha que tendência bonita. Barra 28, barra 42, barra 54, barra 67. Todas elas geraram sequência desse movimento. Vira o mercado, saio aqui, ó, uma barra 111, muito bonita. O que acontece? Próxima barra verde, preço dá sequência no movimento. Mercado vira de novo para baixo, barras vermelhas, as próximas aqui continuam sendo vermelhas. Ó, sempre aqui com movimento direcional, né? Importante, ó, barra 182, 183, barra 201, seguindo o movimento já anterior. Mercado vira mais uma vez aqui para cima. Barras sólidas tendem a dar sequência no movimento e fazer com que a próxima barra seja da mesma cor daquela barra anterior. Então é um conceito bem interessante, a gente já sabe disso, mas é bem importante aqui que a gente lembre, né? Justamente aqui são as operações favoritas do Oliver. Barra grande, compra e já vai pegando dinheiro conforme o preço vai dando essa continuidade. O Oliver, ele é bem rápido nessas operações. Por quê? Porque 80% das vezes vai dar certo esse tipo de cenário. Então, por que fazer outra coisa se isso daqui dá muito certo, né? Então, é um dos cenários aqui que eu mais gosto de fazer até hoje. Barras saindo de médias comprimidas, alinhadas, tendência já vigente aparecendo. A próxima barra, depois de uma barra grande, tende a ser da mesma cor dela. Próxima barra, depois de uma barra grande, tende a ser da mesma cor dela. Próxima barra, depois de uma barra grande, tende a ser da mesma cor dela. Então, continuação de movimento, um corpo já em aceleração, ele vai ter muita dificuldade para frear abruptamente e devolver no sentido contrário. Por isso, a gente explora a continuidade desse movimento anterior. Essa daqui é a primeira lei de mercado. Lei de momentum. Lei de mercado número 2. Lei de mercado número 2, o mercado gosta de confirmação. Uma vez nunca basta. Essa lei de mercado aqui do Oliver idealiza o seguinte cenário. O mercado nunca realiza nada com apenas uma barra. Ele precisa de pelo menos 2 barras para que algo seja considerado real ou significativo. Continuidade por uma segunda barra é fundamental. Esse cenário confirma a primeira lei. Então, a continuidade por uma segunda barra é fundamental. Caso contrário, o evento de apenas uma barra ainda não é real. E aqui a gente está falando principalmente de rompimentos. Eventos de uma barra sem continuação tendem a eventualmente produzir movimentos fortes na direção oposta.
Para rompimentos e continuidades dos movimentos compradores ou vendedores, só é significativo se continuando por uma segunda barra da mesma cor. Se houver apenas uma barra rompendo um nível, seja suporte ou seja resistência, e a próxima barra devolver o movimento, virar, isso pode já indicar um falso rompimento. E você pode operar na virada dessa barra aí. Como assim? Olha só isso daqui. O que a gente tem aqui? Uma região definida de um fundo anterior, região de suporte. Quando eu faço o rompimento dessa região, eu estou fazendo um rompimento com essa barra vermelha. Aí você pensa o quê? Bom, rompeu. Antigamente, o que eu estava fazendo aqui? Eu estava vendendo o rompimento desse pivô de baixo. Impulsão, correção, eu estava querendo vender o rompimento desse pivô. Só que, muitas vezes, o rompimento desse pivô acaba sendo falso. Ó. Esse aqui estopou imediatamente. Por quê? Rompimento com uma barra sem continuidade. Para um rompimento ser fiel, digno, a próxima barra, depois desse rompimento, precisa também ser vermelha. Aí sim, eu aceito essa região, eu aceito esse novo nível de preços e eu consigo romper o nível de suporte anterior. Caso contrário, a gente identifica que aqui o preço já parou uma vez, ele agrediu forças mais abaixo e ele não conseguiu ultrapassar. O Oliver, a gente tem aqui o Stormer, eu lembro até hoje de uma aula que ele deu sobre armadilha, que ele fala o seguinte, imagina que essa região aqui, o vendedor chegou e começou a tomar bala nas costas, flechada aqui nas costas. Ele tentou avançar de novo e mais uma vez ele voltou aqui, ó, correndo para cima. Sinal que nessa região aqui, o comprador não quer deixar passar ninguém. Então, é uma boa região de suporte. E aí eu posso operar já na virada dessa barra. Por exemplo, eu posso comprar essa barra verde após a negação desse rompimento aqui. Ou então, se eu quiser ser mais cauteloso, quero esperar uma estratégia acontecer, um setup acontecer, posso comprar a regra das duas cores nessa barra aqui. Uma barra vermelha tentando romper esse nível, coloco outra grande barra vermelha tentando romper esse nível. Nenhuma barra consegue, de fato, aqui dar sequência, e aí a anulação da segunda barra aciona a regra das duas cores. E a gente tem aqui esse movimento do lado contrário acontecendo. Esse aqui foi um exemplo do NASA, que se eu não me engano foi ontem ou anteontem que esse cenário aqui aconteceu. Se eu não me engano foi anteontem. Então, cenário de falso rompimento aqui, por conta dessa única barra que tentou agredir o nível mais abaixo, foi rejeitado de maneira imediata. Então, eu já poderia comprar a virada dessa barra, que é a virada desse movimento, porque uma barra dessa, ela precisa da continuidade pela primeira lei. Então, se ela falha na sua continuidade, é o seu rompimento fácil, é falso. Nesse contexto, bem que o Del falou ali, ó, nesse contexto ainda, nesse cenário de visão, a gente tem ainda 200 apontando para cima, né? Ajuda mais ainda a puxar esse preço e a falhar esse rompimento. Quando a gente tem um rompimento verdadeiro, confirmando o rompimento, olha só, essa barra é a barra que faz esse rompimento. É a barra que consegue fechar acima desse topo anterior. E a próxima barra aceita e confirma o rompimento. Aí sim, de fato, eu tenho esse novo nível alcançado, essa continuidade de movimentação para cima. Nesse caso aqui, eu já posso começar a traçar espelhamento desse movimento aqui para cima, porque eu já estou abrindo o movimento para o lado comprador. Então, quando eu faço um rompimento de uma região, seja de um topo ou seja de um fundo, e a próxima barra já nega esse rompimento, pode ser um falso rompimento. Mas se a próxima barra confirma e dá sequência na minha cor anterior, eu tenho aqui a primeira lei sendo confirmada junto com a segunda lei. Olha só a tentativa de rompimento dessa mínima aqui anterior. Veio o quê? Em uma barra, essa barra que agrediu essa mínima não conseguiu produzir a continuidade de mais uma barra. No caso, para confirmar esse rompimento, devia ter fechado assim. Como não conseguiu fechar assim, eu já poderia antecipar uma compra de uma maneira mais agressiva, pensando nesse falso rompimento dessa mínima. Ou então, posso de novo esperar um cenário alinhar, esperar um contexto melhor para uma pessoa mais cautelosa. Ah, eu vou comprar aqui já com as médias viradas, com preço aqui renovando máximas anteriores, deixando o fundo ascendente. Ah, vou comprar aqui, ou vou comprar um evento de potência. Mas aqui nesse caso é para confirmar a lei de 2, que é justamente o quê?
O mercado gosta de confirmação. Uma vez só, um teste só, uma barra só, é mais perigoso de efetuar esse tipo de rompimento. Comprar rompimento de uma barra ou vender rompimento de uma barra, se você for vender ou comprar o rompimento, é mais perigoso quando ele é efetivado em uma barra. Para a gente ter a confirmação desse rompimento, a gente vai precisar da continuidade desse movimento aqui anterior. Então, rompimento em uma barra, preço nega imediatamente, reverte o cenário para o lado contrário. E olha como o movimento ele realmente vai aqui muito forte para o lado contrário. Nesse caso aqui, o rompimento foi aceito, a próxima barra deu sequência nesse movimento e o preço simplesmente virou aqui e foi para o lado comprador. Olha só, mais uma vez aqui, faço o rompimento dessa região anterior aqui de resistência. Esse rompimento dessa região de resistência, a próxima barra aceita esse rompimento. Então, realmente eu estou aqui desenvolvendo uma tendência de alta. Eu vou pegar oportunidades para comprar esse movimento, eu não vou querer vender esse movimento. Pausa, mercado lateraliza, eventos aqui de potência de continuidade, eventos de potência de continuidade, o mercado simplesmente vai desenvolvendo aqui força compradora. De novo, mais uma vez, aqui em cima, o que eu tenho aqui, ó? Opa, venho romper com essa barra. Preço não consegue dar continuidade. O que ele precisa? Busca liquidez aqui embaixo. Depois tenta romper de novo aqui essa máxima. De fato, não consegue, volta aqui para baixo. No momento em que ele de fato consegue romper essa máxima com essa barra aqui, a próxima barra, ela aceita esse nível. Então, ele conseguiu confirmar o rompimento dessa máxima anterior. Confirmando o rompimento dessa máxima anterior, essa região que até então estava sendo de resistência passa a ser suporte. E aí agora eu posso observar uma possível troca de polaridade futura. Então, é um cenário que, para confirmar de fato um rompimento, o mercado ele necessita de duas barras aqui para conseguir aqui o rompimento e depois a aceitação daquela região. O mercado não rejeitar aquela região. Por isso que é difícil a gente conduzir, às vezes, ou querer comprar a tentativa desse rompimento anterior. Esse é outro cenário que o Oliver fala. Por que das parciais em novas máximas? Eu não sei se esse preço de fato vai conseguir efetivar esse rompimento anterior. Então, regiões de novas máximas, eu posso tirar parciais justamente porque o preço tende a testar, nem sempre ele vai conseguir de fato romper. Quando ele consegue romper, aí eu confirmo o rompimento e abro novos níveis aqui para uma tendência da continuidade aqui no movimento de alta. Então é bem interessante esse conceito do Oliver para a gente conseguir de fato efetivar um rompimento de qualidade. É interessante que a próxima barra após o rompimento, ela de fato dê continuidade naquele movimento vigente, aceite aquele novo nível de preço e dê sequência no movimento anterior. Mesmo cenário aqui, ó. Tentou romper, voltou. Tentou romper, voltou. A barra que de fato conseguiu romper toda essa região de topo aqui anterior, colocou barras de continuidade, preço deu continuidade, tendência de alta ainda continua plena, fundos eu vou querer comprar esse movimento aqui, ó. Saio, olha só as BTzinhas aqui ancoradas na sua média, e o preço dá sequência aqui nesse movimento. Então, bem legal essa lei aqui do Oliver, confirmando o rompimento, ajuda aqui no nosso dia a dia, assim, o que a gente está entendendo? Leis que o mercado confirma, faz aqui no nosso dia a dia, não são setups, não são estratégias, são apenas para complementar a nossa leitura. Opa, aqui ele está fazendo um falso rompimento. Se eu estou vendido, eu já posso proteger essa operação mais cedo. Ou então aqui, opa, o cenário aqui está confirmando esse rompimento. Eu posso esperar uma próxima oportunidade para buscar a continuação daquele movimento anterior. Então, a gente vai utilizar para ajudar na nossa confluência aqui da nossa leitura, para ajudar na dinâmica dos movimentos. Essa daqui é a lei de mercado número 2, é a lei de 2. Lei de mercado número 3. Terceira lei do Oliver aqui, a gente vem falar sobre ativos geralmente não se movem na mesma direção por mais de 5 a 8 barras consecutivas sem uma pausa ou correção. Essa lei sugere que em uma tendência forte, o mercado não se move em linha reta indefinidamente. Então, sabe aquela movimentação bizarra quando o preço começa? Simplesmente colocar em linha reta era o que todo trader gostaria, né? De comprar uma barra aqui e o preço simplesmente reto explodir ao infinito. Só que
a grande maioria das vezes, pegando aqui a regra, não a exceção, a gente vai ter aqui esse movimento mais contado. Então, qual é o número mágico do Oliver? 3, 5 e 8. A partir do número 3, a gente já começa a ligar um sinal de alerta. Após 3 a 5 barras na mesma direção, há uma grande probabilidade de o mercado aqui fazer uma correção ou uma pausa. Importante a gente frisar isso, né? Correção ou pausa. Se eu tenho 3 barras consecutivas na mesma direção, eu já posso começar a ligar um sinal de alerta, porque o mercado ele pode começar a fazer uma correção ou uma pausa nesse movimento. Importante a gente falar de pausa, porque às vezes a gente fica já falando, nossa, o mercado já está muito esticado, vou vender esse preço. E às vezes ele fica justamente o quê? Pausado, de lado aqui, caminhando de lado. Movimentos com mais de 8 barras seguidas são considerados movimentos estendidos e pode aparecer um cenário de reversão em breve. É praticamente uma pernada só num único movimento, quando a gente tem 8 ou mais barras seguidas. E aí a gente simplesmente não gera pullback, são os cenários onde com maior probabilidade a gente vai formar árvore de Natal e vai voltar em A ou em V. São os cenários aqui que mais acontecem isso. Movimento com 8 barras seguidas são considerados estendidos e podem indicar uma reversão em breve. Aqui eu coloquei alguns pontos para atenção. Se você já está posicionado em um movimento de 3 a 5 barras, já pode considerar ajustar o seu stop. Por exemplo, assim, se eu estou com um contrato, o preço está esticando 3, 4, 5 barras, posso começar a fazer um trailing stop barra, porque o preço ele já está possivelmente chegando no final de movimento, ou então possivelmente encontrando um topo, um fundo em breve. Ou então, se eu tiver mais contratos, se eu tiver uma posição maior, já posso começar a pensar em realizar parte do lucro após 3 a 5 barras aqui em sequência, né? O João comentou ali, ó, esses dias teve mais de 10 barras no índice nos 5 minutos, foi bizarro. E realmente acaba sendo bizarro o movimento, né? Porque isso vai acontecer quando? A menor parte das vezes. São exceções os movimentos assim. A gente que está todos os dias aqui na frente do gráfico, a gente entende que a maior parte dos dias isso não vai acontecer. Tanto que quando acontece, a gente acha que isso é realmente muito bizarro. Então, movimentos com mais de 8 barras seguidas são considerados estendidos e realmente pode vir aquele cenário de volta em V, volta em A. Árvore de Natal geralmente são formadas em movimentos assim. Se houver mais de 8 barras na mesma direção, pode ser um sinal de exaustão de movimento, sugerindo que aquela tendência pode estar chegando ao fim. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos dessa terceira lei. O que acontece aqui, ó? Barra sólida. Estou saindo com uma barra sólida de uma boa localização, dando sequência no movimento. Primeira lei sendo confirmada, colocando aqui cenário de rompimento. Segunda lei aqui sendo confirmada, porque o preço está aceitando esse rompimento. Depois que o movimento estica 1, 2, 3, 4, 5 barras, eu já posso fazer algumas coisas. Ó. Movimento com 5 barras já possibilita o ajuste do meu trailing stop. Estou com um contratinho. Bom, vou poder seguir, quem sabe, aqui no barra, estrangular esse preço e aproveitar esse movimento que ele me deu. Ou então já começar a realizar lucro após a quinta barra. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, se eu sei que eu vou tentar ir para a sexta barra, e isso já começa a ficar um pouco mais difícil pela contagem das barras, já posso começar a pegar lucros nessa região, porque ele pode estar chegando aqui no movimento de topo. E aí o que acontece? O preço entra em modo de pausa. É justamente o que diz aqui, ó. Após 3 ou 5 barras na mesma direção, há uma grande probabilidade do mercado fazer uma correção ou uma pausa no movimento. O que é uma pausa? Uma correção lateralizada aqui, ó. O preço começa a descansar de lado. Descansa aqui, ó, é uma correção no tempo, né? Não no preço. Outro exemplo aqui. Olha que movimento aqui, ó. Movimento com 8 ou mais barras identifica a possibilidade de exaustão, consequentemente reversão do movimento. Aqui eu vou entregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras aqui no da mesma cor.
que acontece? O preço já faz um cenário de correção. Se eu estou aqui, ó, dentro de uma movimentação como essa, se eu estou comprado num trade desse daqui, preço vai esticando, cara, eu vou seguindo aqui, ó, num barra até o preço me tirar, sabendo que esse cenário já é um contexto mais de exaustão de movimento. Inclusive, se eu não estou dentro de um cenário como esse, eu posso ter uma localização aqui de uma oportunidade para vender esse mercado esticado. Nesse caso aqui, eu tenho essa barra vermelha aqui, uma RBR, já posso efetuar uma venda dela inicialmente de retorno aqui. Bom, como eu não sei se vai ser pullback ou não, eu vou observar a reação do preço. Nesse cenário, exauriu o movimento comprador, tivemos essa força vendedora aparecendo, aproveitamos para aprofundar esse pullback aprofundado gerou falha da continuidade, barra totalmente sólida aqui, cruzando todas as médias, dando início a essa movimentação de baixo. Então, correção, mais uma top inteiro aqui, ó, de livro, coisa linda, outra TT Zona Torpedo, só top inteiro aqui, ó, mercado simplesmente vira essa movimentação, de acordo com a lei aqui desses números mágicos, né? O Del já estava apertando o botão de venda na tela dele ali para tentar vender esse preço aqui, ó. Exatamente isso. A sequência dessas barras começa a funilar e diminuir o mercado aqui, ó. As NRBs, né? Uma do lado da outra. A gente já vai chegar nessa lei aqui que fala sobre isso. Mas é bem esse cenário. Você chega aqui, ó, a ficar esperando, você fala, nossa, que belezinha de movimento. Olha só outro cenário aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras seguidas. Por mais que a gente esteja saindo de um espaço comprimido, 20 e 200 aqui, e a gente sabe que o primeiro pullback dificilmente causará uma reversão, esse movimento ele aconteceu num movimento só. Ele não teve pullback, ele não teve aqui descanso, ele simplesmente entregou a sua pernada em um único movimento. Por isso que a gente precisa observar também, e às vezes não se confundir, né? O preço saiu no estado comprimido e no primeiro retorno você já vai querer vender para pegar uma segunda pernada. Só que a pernada completa desse movimento veio num movimento só, pela contagem de barras aqui. Então, o movimento com 8 ou mais barras, existe a possibilidade de exaustão e também a reversão desse movimento. Aqui o preço faz um cenário de pausa, ele caminha de maneira aqui lateral, até que de fato ele consegue romper e ele executa aqui o pullbackão. E ele reverte depois o cenário, né? Tanto que essa daqui, ó, essa 8ª barra, faz a mínima do movimento. Falha na continuidade, preço vira e vira para o outro lado. Aqui eu também tenho uma regra das duas cores, né? Barra vermelha. Não consigo de fato efetuar o rompimento, posso comprar pela estratégia, mas alinhado com o cenário dessa terceira lei do Oliver. Eu já identifico a exaustão do movimento. Essa exaustão do movimento já seria uma entrada de um CDB aqui, né? Entrada na compra, stop na mínima. Preço, tenta colocar mais uma barra aqui, já está passando um calor lascado, ele deixa essa falha da continuidade, regra das duas cores, aumento minha posição do CDB, stop na mínima, alvo aqui, buscando retorno aqui para as médias, retração dessa movimentação de baixa, enfim, posso depois fazer o meu gerenciamento aqui conforme o trade vai evoluindo. Então, terceira lei aqui é a lei do número mágico. Quando a gente tem muitas barras em sequência, a gente tende a fazer uma pausa. Os maiores movimentos são 8 candles seguidos, mas os números mágicos que o Oliver gosta de utilizar é 3, 5 e 8. A partir de 3 barras eu já tenho a possibilidade de promover um pullback. Por isso que eu também não gosto de comprar, por exemplo, na terceira barra seguida do movimento, eu não vou querer comprar aqui, porque a gente já tem probabilidades de fazer pullback, e eu também não vou querer vender na terceira barra consecutiva de queda. Vender aqui, ó. Por quê? Porque eu já tenho a possibilidade de começar a promover um pullback para depois continuar o movimento, e geralmente eu vou vender num fundo ou num topo. Ah, o preço pode continuar? O preço pode continuar. Mas, de novo, são exceções de movimento. Ah, a pessoa que vendeu aqui, ó, essa barra, a pessoa teve gain, só que já estava na terceira barra seguida. Aí você vende o mercado aqui, ele paga um tanto. Ou você não vende e você fala, pô, deveria ter vendido. Só que um movimento como esse, uma sequência de barras tão grande, é uma exceção do preço. É uma exceção que o mercado faz. Não é o que ele vai fazer a sua maioria das vezes.
Então, eu tomo sempre esse cuidado. Dentro de uma movimentação de alta, eu vou estar querendo comprar a primeira barra aqui, ó, saindo das médias. E não a terceira barra já com o movimento afastado. Às vezes você vai comprar essa barra aqui e vai dar gain. Só que é uma compra mal realizada, porque está muito mais provável formar um topo do que um fundo do movimento. Então, essa sequência de barras aqui serve também para intraday, como a gente está olhando o cenário agora, que é uns 5 minutos, ou serve para o gráfico, por exemplo, do diário. Quando a gente identifica índice aqui, ó, vamos trazer aqui para o índice, gráfico diário, o que está acontecendo aqui com esse índice, né? Bom, a gente já está na quarta barra consecutiva. A gente ainda pode ter uma barra positiva amanhã. Bom, eu tenho média de 200 aqui do diário. Eu deixei essa barra aqui, dentro da anatomia dos candles que a gente estudou na mentoria, essa barra, ela ainda é uma barra compradora. Ela conseguiu fechar acima da barra anterior. A gente diminuiu muito o momentum que a gente tinha nessas outras barras, diminuindo a pressão dos compradores. A gente já começa a perceber que o comprador deu aqui uma desacelerada na sua movimentação, mas a gente ainda continua com força plena de compradores nesse movimento. Eu simplesmente sair igual o maluco querendo vender mercado adoidado aqui, ó, pode ser que eu tome stop. E aí o mercado ele realmente me gere mais uma barra positiva. Mas a gente já está entrando naquela contagem. A partir da terceira barra aqui consecutiva, de 3 a 5 barras, a gente pode ter um cenário cansado. Então, a qualquer momento, sim, o índice ele pode querer começar um cenário corretivo. Ele precisa corrigir, mas ele ainda pode ter um fôlego a mais para dar mais uma esticada. Isso aqui seria um cenário, por exemplo, assim, para quem às vezes trabalha com swing trade, faz o preço, monta uma posição pela região de preço. Eu posso vender um pouco aqui, eu vou vender mais um pouco aqui, identificando que ele ainda pode querer continuar mais uns 1.000 pontos para cima, e a pessoa um lastro um pouquinho desse movimento, né? Mas para nós, day traders, às vezes a gente vai querer realmente se posicionar já na venda para querer derrubar o mercado aqui com stop, vai ficar difícil de conseguir trazer esse movimento no peito. É uma Scania subindo aqui, ó, acelerando. Você querer frear só botando a mão na frente, vai ser mais difícil disso acontecer. Então, é um cenário aqui representado pela lei aqui dos números mágicos. Vamos voltar à apresentação. Terceira lei de mercado, lei do número mágico. Quarta lei de mercado. Ô Rafa, aperta um Ctrl K aí que você ajusta o teu gráfico. Você deve estar sem os splits lá e grupamentos. Provavelmente é isso. E a quarta lei de mercado do nosso mestre é a lei de falha de nova mínima ou nova máxima. Se um movimento falha em fazer novas mínimas após ter feito 3 ou mais mínimas mais baixas, então venho fazendo mínimas mais baixas. Uma mínima, 2 mínimas, 3 mínimas. Se ele falha em fazer uma nova mínima após ter feito 3 ou mais mínimas, ele fará uma nova máxima. Inversamente, se o movimento que está fazendo aqui novas máximas, a gente vem produzindo novas máximas, uma máxima, 2 máximas, 3 máximas. Após ter feito 3 ou mais máximas e ele falha, a gente vai fazer uma nova mínima no próximo movimento. Então a gente faz o pullback, preço não consegue mais ter fôlego para renovar aquela máxima anterior. A gente vai trazer uma mínima mais baixa. Mesmo cenário aqui, todo descendente, faço pullback, preço não consegue mais renovar aquela mínima anterior. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma máxima mais alta do que essa anterior. Eu vou violar esse movimento aqui. A primeira tentativa de fazer uma nova mínima que falhar em uma tendência de baixa bem estabelecida é o primeiro sinal de que o equilíbrio de poder mudou dos vendedores para os compradores e a tendência deve mudar e a primeira mínima da nova tendência ser identificada. Então, se eu venho fazendo novas mínimas, novas mínimas, novas mínimas e eu falho em uma tendência de baixa em fazer novas mínimas, essa falha aqui é o sinal que o equilíbrio do poder mudou dos vendedores para os compradores. A tendência deve mudar e essa daqui, ó, é a primeira mínima da nova tendência identificada. E aí o preço faz o quê? Começa a produzir
máximas e topos e fundos mais altos. O mesmo se aplica no movimento de alta. Então, se eu estou fazendo máximas mais altas, faço 3 ou mais máximas e eu falho na continuidade desse movimento, deixando aqui um cenário de topo menor, a gente pode aqui falhar essa máxima e essa máxima aqui gerada, ó, vai ser a primeira máxima do novo movimento que vai acontecer aqui e a gente pode estar invertendo esse cenário e começando aqui essa movimentação de baixa. Esse daqui, Lucas, é para movimentos, é para pernadas de movimentos. Então, a gente tende aqui o quê? A impulsos e correções, movimentos com pullbacks, para justamente a gente conseguir enxergar isso daqui. A gente já vai lá ver o ourinho ali, para a gente ver se está acontecendo esse cenário. A primeira tentativa de fazer uma nova máxima ou nova mínima em uma tendência bem estabelecida é o primeiro sinal de que a espinha da tendência existente foi quebrada e o lado oposto está pronto para retomar o controle. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos? Olha só o que o preço vem fazendo. Eu tenho uma mínima formada. O preço vem, faz mais uma mínima. Segunda mínima formada. Terceira mínima formada nessa região. O que o preço volta? Mais uma vez, produz o pullback e acabou o fôlego desses vendedores. O mercado falha em produzir continuidade e faz uma falha de mínima, deixando a primeira mínima da nova tendência. Quando isso acontece, eu tenho aqui a grande chance de produzir novas máximas. É um cenário aqui de exaustão de tendência, de exaustão de movimento, e aí eu vou tender a reverter essa movimentação. Ou isso aqui pode ser também encontrado dentro de um cenário de pullback. Eu começo a fazer pullback desse movimento. Máxima, 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 falha máxima. Opa, o movimento pode voltar para sua tendência de baixa, se ele já estava vindo aqui de uma tendência de baixa. Isso aqui pode ser justamente no movimento direcional ou dentro de um pullback. Também pode acontecer, como a gente vai identificar a seguir aqui, ó. Faço uma máxima, faço novas máximas, terceira máxima formada, quarta máxima formada. Preço tenta pintar a continuidade, o que ele faz? Deixa aqui, ó, a falha em produzir a continuidade e faz uma falha de máxima, deixando a primeira máxima da nova tendência estabelecida. Então, o preço não consegue renovar mais as máximas, deixa essa forte impulsão, produz novas mínimas, deixa topos mais baixos, produz novas mínimas, deixa topo mais baixo, produz novas mínimas. O mercado acaba virando essa movimentação. Hoje, quando a gente estava na sala hoje cedo, a gente identificou essa movimentação pelo Nasdaq. Quando a gente vem aqui no Nasdaq nos 60 minutos, o que a gente estava identificando aqui no Nasdaqão, ó, pelos 60 minutos? Olha essa movimentação aqui. Eu tenho máxima, mínima mais alta. Primeira máxima, mínima mais baixa. Segunda máxima, mínima mais alta. Terceira máxima. Então, tenho uma, tenho duas, tenho 3 máximas. Preço volta para a média de 20. Você pensa o quê? Bom, aqui ele pode dar sequência nesse movimento, romper essa 200, fazer pullback no pós-rompimento dela e dar sequência para cima. Tenho troca de polaridade nessa região aqui para me ajudar. Só que o comprador não veio. Cadê o comprador nessa região aqui? Preço faz o quê? Falha de máxima. Topo, topo mais baixo. Eu falho na continuidade. Quando eu enxergo essa falha de continuidade, quando surge força vendedora, já posso identificar, bom, preço não conseguiu dar continuidade. Eu tinha aqui um cenário muito possível. Tinha troca de polaridade aqui atrás, ó. Topo, topo, rompo esse topo, aceito esse nível, enxergo isso como troca de polaridade, mas eu não tenho potência para querer dar essa continuidade. E aqui eu tenho máxima, segunda máxima, terceira máxima, falha de continuidade em produzir novas máximas, começo a produzir novas mínimas. Rompo mínimas, produzo novas mínimas. Então, nesse momento, eu vou identificar isso como uma possibilidade de o início de uma nova tendência e esta aqui ser a primeira máxima formada. Eu vou esperar o quê? Por produzir novas máximas, mais baixas dessa vez, e novas mínimas dentro dessa movimentação. Barra 8
Não produziu continuidade. Qual barra 8 desse movimento aqui, Lucas? Deixa eu ver. Essa barra número 8 aqui, né? É, exatamente. Barra de 8 não conseguiu produzir continuidade, excelente. Já reverteu. Então, negou já aquela lei, né? Já negou que movimento com barras sólidas tende a gerar uma barra de continuidade. Não acionou. Já posso entender como uma falha dessa lei de momentum. Já falhando a lei do momento, eu já abraço essa leitura da quarta lei de novas máximas e novas mínimas e posso fazer aqui essa visão de um topo menor, de uma falha de continuidade. A gente tende aqui a gerar esse movimento para o lado contrário. Aí eu já tenho as BTTOs aqui também sendo acionada, a BTTO e a delayed, o cenário já vira vendedor. Para o cara mais agressivo, ele já vai pegar nessa falha de continuidade. Para o cara mais conservador, ele já vai querer pegar o movimento abaixo das médias. Abaixo das médias vai ser aqui nas BTTOs, o cenário aqui, que pode estar ainda muito próximo do topo do início dessa nova tendência. E aqui vira esse movimento para baixo. A barra 6 poderia ser sim, 1, 2, 3 de compra, né? Mas aí que tá, justamente, aqui foi um cenário que falhou. Então, ele gera falha dessa continuidade. O cenário da falha da continuidade aqui, a gente tinha troca de polaridade, a gente poderia dar sequência. Mas quando ele falha, ele vai gerar novas mínimas. Então, essa daqui é a quarta lei de mercado. Porque o preço já está fazendo novas máximas. Aí eu vou para uma terceira renovação de máxima. Quarta quer dizer renovação de máxima. Uma máxima, outra máxima, outra máxima. Se eu acho que o preço ele vai simplesmente dar continuidade aqui, ó. Se a pessoa não comprou em nenhum momento aqui atrás, ela comprar aqui também, pô, tem que tomar um stop só para ficar esperto, né? No rompimento dessa barra. Porque ele deu muitas oportunidades de comprar antes. Por exemplo, aqui, ó, 2 dias atrás eu comprei exatamente aqui. Depois eu comprei de novo aqui. Hoje eu não vendi o Nasdaq, vendi o Bitcoin, que foi um movimento muito parecido. Mas quando que eu vou ter os melhores momentos? Quando eu estou iniciando uma pernada ou no primeiro pullback dela. Quando eu já vou para 1, 2, 3, estou comprando a quarta pernada desse movimento, já é muito mais possível de ser estopado. Por isso que é importante a gente identificar isso. Por isso que a lei também fala sobre isso. 3 máximas mais altas ou 3 mínimas mais baixas, que já é o movimento extensivo. 1, 2, 3 máximas mais altas. Pô, eu estou comprando agora para levar uma quarta máxima. O preço já está possibilitando o final dessa força compradora aqui, dessa tendência compradora. E aí que eu vou identificar a falha, a exaustão desses compradores, o cansaço desses compradores e a possibilidade dos players estarem mudando aqui a força está mudando de dono, voltar agora para o lado vendedor, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nessa leitura eu gostaria de comprar rompimento da 11 com o stop na mínima dela. Poderia dar uma confirmação de movimento, mas não deu. É aqui, né? No caso, ó. Pensando o quê? Fundo ascendente. Mas nesse caso, ó, a força compradora presente nesse pullback já tinha sido praticamente engolida. Então, com a média de 200 ainda favorecendo esse movimento inclinado para baixo, acaba puxando junto esse cenário. Então, estava bem interessante para fazer vendas aqui nessa BTTO, justamente por todo esse cenário. Máxima, máxima, máxima mais alta. Eu vou querer colocar uma quarta máxima. Isso aqui fica legal até da gente, por exemplo, imaginar que isso aqui, ó, fazer um negócio. Eu não sei qual é o time frame. Vamos supor que isso seja 2 minutos. A gente só sabe que é 60 porque estava aqui, né? Mas vamos supor que é 2 minutos. Quando que a gente vai querer... Muitas vezes a gente vai querer comprar no intraday quando o preço ele já caminhou um caminhão. O ideal da gente sempre comprar é o quê? Inícios de movimento. Aqui eram boas compras. Aqui ainda continuavam sendo boas compras, porque eu tenho possibilidade desse preço voltar a comprimir as médias. Bom, se eu estou querendo comprar aqui, eu já estou atrasado de todo mundo que comprou aqui, de todo mundo que comprou aqui, de todo mundo que comprou aqui, que comprou aqui. Eu estou chegando aqui para apagar a luz da festa. Eu estou chegando na festa às 5 horas da manhã já aqui. Só vou pegar o quê? Refugo. Então, eu tenho que começar aqui, ó, no início da festa. É aqui que está o dinheiro. E aí eu chegar para apagar a luz, entendeu? No 2 minutos, por exemplo, se você olha uma movimentação como essa,
eu vou ter que pegar início desse movimento, não já o final desse movimento. Eu vou estar podendo chegar aqui já na quarta barra, na quarta pernada de movimento. Então, é muito melhor eu tomar a decisão de esperar, por exemplo, uma falha, ou então não pegar essa continuidade do movimento, porque a gente já diminui bastante a possibilidade desse movimento seguir. Nesse caso, a venda é interessante por ter a possibilidade de ser o primeiro pullback após sair do estado comprimido entre 20 e 200. Aqui, né, nesse caso aqui, ó, exatamente, a gente ainda tem a possibilidade, ó, e ainda mais que eu tenho barras muito grandes, né? Essa movimentação aqui sozinha, ela anulou muita força para a esquerda. Então, o primeiro pullback do Nasdaqão, a gente tem mais possibilidade de gerar uma mínima mais baixa do que voltar tudo aqui para cima. Questão estatística, eu esperaria, por exemplo, esse pullback ser formado para seguir esse movimento aqui para baixo. Porque aqui pode ser o início de uma nova pernada de baixa desse Nasdaqão. Excelente, é isso aí. Então, voltando, olha só como esse movimento aqui desse exemplo ficou muito parecido com esse exemplo aqui que a gente acabou de ver no Nasdaq. Ó, pernada uma máxima, máxima mais alta, máxima mais alta. Preço faz o quê? Falha em novas máximas. Olha aqui, ó, mesmo cenário aqui atrás, ó. Máxima, mínima mais alta. Segunda máxima, terceira máxima. Não consigo produzir continuidade. O que o preço tende a fazer? Novas mínimas renovadas. Aí depois zera a contagem, ó. Mais uma máxima, máxima e máxima. O que o preço faz? Não consegue seguir o movimento e faz novas mínimas. Mas é importante a gente conseguir se atentar às características dessa daqui, ó. Que é justamente o quê? Fazer 3 ou mais mínimas ou 3 ou mais máximas para que isso de fato seja efetivo. Então eu preciso, ó, se o movimento falha em fazer uma nova mínima, após ter feito 3 ou mais mínimas mais baixas, ele fará uma nova máxima. E inversamente também. Se o movimento falha em fazer uma nova máxima, após ter feito 3 ou mais máximas, ele fará uma nova mínima no próximo movimento. Então, essa daqui é a quarta lei do Oliver, a lei de falhas de novas máximas ou novas mínimas, podendo ser intraday, 2, 5 minutos, esse cenário aqui é um micro, esse cenário aqui é uns 5 minutos, como esse cenário aqui é uns 60 minutos. Então, eu posso fazer essa mesma leitura num gráfico menor, para, por exemplo, assim, identificar movimentos, eu sair de movimentos, como eu fiz agora ali naquele gráfico do Nasdaq. Se aquilo fosse um gráfico de 2 minutos, eu saberia os melhores pontos para comprar e evitaria os piores pontos ali para querer pegar a continuidade. Depois de 2 ou 3 máximas feitas, o movimento já começa a gerar uma possível exaustão. Então, quando eu identifico isso, eu já posso ficar de fora. Ah, e se ele continuar andando? Ele pode fazer a quarta máxima. Tipo esse exemplo aqui. Esse aqui fez 4 máximas mais altas. Na quinta máxima que ele foi falhar. Eu vou esperar a falha acontecer para daí sim eu querer vender. Quinta lei de mercado. Lei das barras menores gerando movimentos maiores. Os movimentos explosivos frequentemente se originam de barras pequenas. São as Narrow Range Bars, as NRBs. É aquela barrinha lá que a gente viu no exemplo lá atrás, que o Del já estava apertando aí em vender da tela dele, né? Os maiores movimentos do mercado começam das menores barras. Entendendo um pouquinho aqui o conceito disso e trazendo para uma metáfora, o mercado é um mecanismo de respiração. Ele inala, ele contrai o movimento e exala, ele expande o movimento. Quando a gente inala profundamente, uma exalação maior ainda, uma expansão do movimento será o resultado. Esse é o conceito da inalação. O preço, quando ele forma essas barras pequenas, parece que assim, ele está aqui respirando, justamente o quê? Para contrair o máximo possível. E aí, barras pequenas são o sinal de uma inalação profunda. Consequentemente, depois, eu vou ter uma exalação maior. Normalmente, é o resultado dessa inalação profunda. É normal você inalar bastante ar e depois você expelir aqui bastante ar. Você exalar bastante ar. É justamente o movimento de respiração que eu tenho com as médias, a gente sabe, média de 20 e média de 200. Elas estão comprimidas, elas tendem a se expandir, a abrir as médias. Médias abertas tendem a se comprimir e se aproximar novamente.
O mesmo acontece com as barras. Depois de barras muito grandes, eu posso começar a diminuir essas barras. E conforme eu for diminuindo essas barras, eu tenho a chance de depois ir aumentando essas barras. Esse é um dos motivos que eu estou gostando muito de operar às 5 da manhã aqui com o pessoal. Porque o mercado, durante a madrugada, ele diminui muito a liquidez, ele comprime as médias, ele comprime as barras, e às 5 da manhã o mercado abre, ele volta a começar a expandir esse cenário. É justamente onde a gente consegue pegar a saída dos movimentos. Então isso que tá sendo bem legal de operar às 5 da manhã, para quem tem essa oportunidade aí, fica bem interessante de conseguir aí pegar essas saídas de movimento. Geralmente a gente vai ter barras pequenas, os stops ficam pequenos. Barras pequenas indicam equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. É justamente aquele momento em que a gente não tem ninguém vencendo a batalha. Ninguém está conseguindo puxar o preço para lado nenhum. O preço simplesmente parece que não tem ninguém clicando. O preço só está passando de hora ali, ó, e ele não se mexe do lugar. Então, isso daqui indica um equilíbrio temporário entre os compradores e os vendedores. Mas quando esse equilíbrio é rompido, quando alguém acelera o movimento, a gente pode ter um forte movimento, um deslocamento direcional. É uma boa oportunidade com um risco baixo e um grande potencial de retorno. Olha só, a gente comprime, aqui ó, são 5 NRBs, barrinhas pequenas. Isso pode ser no intraday, aqui durante o pregão, quando o pregão está rolando, a gente começar a acumular. Quando a gente de fato faz o rompimento, a gente tende a gerar a expansão desse movimento para o sentido do rompimento. Olha só, identifique a acumulação estreita. As barrinhas aqui, ó, apertadinhas. Quando o rompimento da acumulação acontece, tende a gerar grandes movimentos para o lado rompido. Outro exemplo, posso estar aqui a favor, às vezes, das médias, posso estar, às vezes, contra as médias. Olha só que legal. Faço a acumulação lateral. Começo a diminuir bastante aqui a volatilidade do mercado. É justamente aquele momento em que o preço ele começa a ficar sem definição de força, barras pequenas aqui um pouco para cima, um pouco para baixo, caminhando de lado. É uma acumulação estreita. Identifica o rompimento dessa acumulação. O preço tende a gerar o cenário deslocando para o lado do rompimento. Cenário bem legal. Aqui, ó. Mais uma acumulação. Olha só a acumulação gerada. Todos esses exemplos, eu estou pegando o gráfico mercado americano. É onde mais acontece esse tipo de rompimento, esse tipo de operação. Voltem depois para analisar como a gente fica muito tempo aqui, principalmente nos horários de menor liquidez, mercado ele fica caminhando assim, ó, de ladinho, pequena movimentação, sem liquidez, esperar um rompimento direcional, saindo dessa direção, ó, o rompimento da acumulação tende a gerar grandes movimentos. Mas a gente sempre vai identificar a acumulação estreita. A gente enxerga aqui, ó, mercado comprimido, isso aqui vai acontecer mais o quê? 2, 5 minutos, olha só. Olha como o mercado ele diminui muito a volatilidade nessa movimentação. E aí, quando a gente, de fato, faz o rompimento, a gente tende a sair dessa acumulação. Ó. Esse fato aqui, ó, acumulação rompida para baixo, olha só, falhou o movimento. Aqui, ó, rompimento da acumulação para baixo, não deu continuidade. Quando tentou fazer o rompimento, não conseguiu gerar a barra de continuidade, é falso rompimento. A gente viu ali que o mercado ele precisa de 2 barras para confirmar um rompimento. De fato, não conseguiu confirmar o rompimento para baixo, o mercado vira e entrega essa pancada para o lado contrário. Deixa eu ver aqui ó, agora como tá. Olha o movimento como ele começa a gerar uma acumulação. Já diminuiu a liquidez, diminuiu a volatilidade. Então a gente tende a acumular. Quando a gente vai lá para 5, agora é 8 horas da noite. Mas quando a gente vai para 5 da manhã, o mercado lá fora, ele está acumulado. Olha só como que é o cenário aqui, ó. Diminui muito a volatilidade. Olha quando abriu o mercado hoje, 5 e 8 da manhã, esse candle aqui, ó, comprador. Olha como a gente realmente identifica que não tem força nenhuma. Esse aqui é o GER40, no gráfico de 2 minutos, índice alemão. Olha a pancada que ele entrega direcional às 5 e 8 aqui da manhã. Posso pegar aqui o UK100, que é o índice de Londres também, que abre aqui às 2 da manhã. Olha como ele, assim, ó, parece um gráfico horroroso de Renko, né?
Mas pega, por exemplo, às 5 da manhã aqui, ó, o horário que ele abre, como ele começa a pegar movimento direcional, quando ele sai aqui, ó, 5 e 4 da manhã, topo, fundo, ascendente, entrega o movimento aqui direcional. Esse daqui tem um pouco menos de liquidez, eu prefiro um pouco mais o GER40. Cadê o GER40? Ele tem aqui, ó, uma movimentação mais bonita, né? Mas, ó, é muito interessante porque isso acontece maior parte da manhã, das manhãs, né? Ó, o mercado diminui muito a sua volatilidade durante a madrugada e quando a gente abre o cenário, começa aqui a pancadaria. A Zero ainda não está liberando novas contas. A Zero ainda não voltou, não retomou. Mas, assim, os caras estão falando que vai ser em breve, que vai ser em breve. Eu tô no pé, assim, do pessoal também cobrando isso. Mas tá enrolado. Fala para vocês, tá enrolado. Ó. Acumulação estreita, ó. 4 horas da manhã, rompimento. Mais uma acumulação, rompimento. Preço. É bem legal de pegar esses gráficos. Por que o Oliver muitas vezes opera mercado assim, quando a gente enxerga aquela acumulação sendo feita? Porque final do pregão já vai diminuindo muito a volatilidade. O mercado, por exemplo, assim, ó, vou te pegar aqui Uber. Uber, deixa eu ver, pela Zero aqui, gráfico de 2 minutos. Quando a gente tende a ter um fechamento, olha aqui, ó, olha a Uber nesse dia. Olha como o preço acumula, acumula, acumula. Olha o trade de abertura nesse dia aqui da Uber. Meu, que coisa magnífica que é isso. Então, o mercado acumulou barras estreitas, já diminui muito a liquidez no final do dia, cenário comprime. Para quem gosta aí de localizar trade de Fab4, olha esse trade de Fab4, que perfeição divina. Deixa eu ver se a gente, ó. Olha como fechou a Uber hoje. Vamos acompanhar amanhã para ver como vai ser na abertura. Comprimidaço esse movimento. Abriu com barra saída aqui, ó, é compra. Abriu com barra para baixo, é venda. Cenário bem legal aqui de ações acontece nas aberturas. Por quê? O cenário comprime. Deixa eu olhar, por exemplo, aqui, Meta. Meta é outro. Deixa eu ver, será que vai ser esse daqui? Ó, Meta também. Cenário que geralmente, olha só como abre lá na região longe pra caramba, volta tudo. Outro cenário aqui, ó, comprimidaço. Olha a saída desse movimento. Que pancada, meu amigo. Nossa senhora. Então, assim, ações é bem legal de utilizar essa leitura. Olha só, mais um tradeaço de Fab4 aqui pela Meta. Cenário comprimido. Por quê? Porque o preço diminui a sua volatilidade. São barras estreitas. Quando a gente, de fato, faz o rompimento, é de acordo com o trade de abertura do Oliver. Por que ele quer cenário comprimido? É cenário que ficou com barras pequenas. Olha isso. Barras todas minúsculas aqui, diminuem muito a volatilidade. No dia seguinte, a gente tem barra de rompimento, que é o momento de maior liquidez. E aí, rompimento, por isso que barras, grandes movimentos saem de pequenas barras. É o conceito do trade de abertura do Oliver. Quando a gente tem um cenário muito comprimido e a primeira barra, ela de fato faz o rompimento e faz aqui a movimentação direcional, olha essa pernada de movimento como fica bonito. Isso aqui foi hoje. Isso aqui foi hoje, ó, Meta. E amanhã a gente comprime de novo o cenário. Fecha comprimido de novo. Então, pô, é uma baita aqui oportunidade para quem tem aí conta estrangeira visualizar esse cenário, fazer backtest dentro, por exemplo, de trades como esse. É bem legal aqui de identificar essa lei aqui, essa quarta lei de mercado, lei de falha, quer dizer, aqui eu tenho que atualizar o nome, ó, já buguei aqui, ó. Essa aqui é a quinta lei de mercado, né? Lei das menores barras gerando maiores movimentos. Deixa eu fazer sujar aqui, ó. Lei das menores barras gerando maiores movimentos. E aqui, as ações. Ô, Pedrão, é massa, cara. Porra, você vê o Oliver, o cara só faz isso em ações. É bizarro, né, a assertividade do cara. E é só filtrar as boas ações, pegar essas explosões de movimento e ser feliz. Fazendo aqui um leve resumo dessas leis de mercado, o que a gente pode entender e trazer para o nosso dia a dia aqui com base nessas leis de mercado? Lei de mercado número 1, lei de momentum. Lei de mercado número 2 é a lei de duas barras. O movimento para efetivar um rompimento com qualidade é necessário 2 barras. Lei de mercado número 3, a lei do número mágico, 358.
Lei de mercado número 4, a lei de falha das novas máximas ou novas mínimas. Após 3 novas máximas, o mercado falha, ele vai produzir novas mínimas. Após 3 novas mínimas, o mercado falha na continuidade, ele vai produzir uma nova máxima. E a lei de mercado número 5, essa daqui que a gente acabou de visualizar, é a lei que das menores barras a gente vai gerar maiores movimentos. É o conceito por trás do trade de Fab Four aqui, onde das menores barras vão sair os maiores movimentos. Para aplicar tudo isso aqui que a gente visualizou na prática, 5 tópicos rápidos, um para cada lei. Identifique a tendência, siga o momentum. Identificou a tendência de alta, barra sólida, saindo das médias, esse preço ele tende em 80% das vezes gerar a continuidade do movimento. Segunda lei, lei de 2, confirme rompimento com 2 barras consecutivas. Se eu faço um teste numa região e a barra seguinte volta, esse rompimento pode ser um rompimento falso. Quer ver? Trazer para esse índice hoje. Olha só o rompimento dessas máximas aqui. O que a gente pode já identificar? Pelo 2, posso identificar pelos 5 minutos também. Quando eu tenho o teste do índice nessa máxima aqui, e ele não consegue fechar acima, é falso rompimento. Venho de novo, testo mais uma vez, falso rompimento. Consegui fechar acima desse topo anterior com essa barra 49, mas a barra seguinte fez o quê? Falso rompimento. A partir desse momento, que eu consigo fechar lá em cima, e as próximas barras aceitam esse nível e eu não volto e devolvo esse movimento para baixo, eu confirmo esse rompimento. É só nesse momento aqui que eu consegui confirmar de fato o rompimento desse índice. Esse daqui foi um falso rompimento, esse daqui foi um falso rompimento, esse daqui foi um falso rompimento, mesmo fechando acima do nível anterior. Se essa barra 50 fecha verde, eu confirmo o rompimento. Posso ser pequeno, posso ser grande a próxima barra, mas eu preciso de 2 barras fechando acima do nível anterior para, de fato, operar um rompimento dessa movimentação. Caso ele volte, isso aqui a gente pode identificar como um falso rompimento e muito provável que a gente vá voltar aqui um tanto, produzir um fundo ascendente ou, quem sabe, reverter a tendência. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. É só possível a gente conseguir identificar, no caso aqui, um falso rompimento ou confirmar de fato um rompimento com essa visualização dessa lei de 2. A lei do número mágico, 358. Fique atento ao número de barras consecutivas para prever pausas ou reversões. Estando posicionado barras muito consecutivas, já posso fazer ajuste de trailing stop. Já posso começar a pegar lucro, fazer parcial após 4, 5, 6, 7, 8 barras, botar no bolso o trade. É muito possível que o preço vá gerando uma exaustão de movimento. Quarta lei, a lei de mercado número 4, a lei de falha de nova máxima ou mínima. Uma reversão de movimento pode vir após uma sequência de máximas ou mínimas, gerar uma falha. Então, eu preciso ter a contagem feita. Eu preciso ter 3 máximas mais altas e a quarta máxima falhar. Ou posso ter mais 4 máximas e a quinta máxima falhar para essa lei entrar em vigor. Se eu estou com 2 pernadas de movimento e aqui falha, não se enquadra a lei de mercado número 4, porque eu preciso ter 3 máximas mais altas. É aí que eu vou ter a maior possibilidade do preço gerar a reversão de movimento. Então, essa lei aqui, número 4, é bem interessante para a gente utilizar no nosso dia a dia. Para quê? Para eu jamais pensar em comprar aqui. O preço já deu 3 pernas de movimento. Vou querer comprar nessa daqui. Então, é justamente o cenário que a gente pode começar a apresentar a falha. Isso aí, Rafa. A gente já pode estar chegando no cansaço do movimento e a partir do momento que a gente falhe, a gente gerar a reversão do movimento e iniciar de novo uma movimentação baixista. Mas enquanto isso de fato não acontecer, ele vai gerando novas máximas. A gente pode gerar mais, a gente pode gerar 4, 5 máximas até o momento que acontece a falha. E aí, a partir do momento em que acontece essa falha, a gente tem aqui
o cenário virando e gerando uma reversão de movimento. Opa! Aí. Quinta, lei de mercado. Lei de mercado, das menores barras geram os maiores movimentos. Preste atenção às barras pequenas, pois elas indicam explosões eminentes. Então, quando o preço começou a funilar, começou a acumular 2, 3, 4, 5 NRBs, cenário aí onde a gente geralmente tem abertura, quando a gente tem mercado americano abrindo, por exemplo, antes da madrugada, ou então, às vezes, pré-abertura das 10h30, quando o movimento diminui um pouco a volatilidade, a gente pode ter esses cenários de explosões. As ações, no final do pregão, já diminuiu muito a volatilidade das ações no final do pregão. E aí a gente pode ter um cenário explosivo em qualquer time frame, Cris. Em qualquer time frame isso aqui vai funcionar. Pode ser operando micro ou visualizando operações no macro. As pernadas pode ser 2 minutos isso daqui, ou pode ser 60 minutos, pode ser gráfico diário. A gente vai identificar aqui em todos os fractais. Essas leis, elas se aplicam em todos os fractais. Pode ser um rompimento de máxima ou mínima anterior pelo gráfico diário e ele falhar o movimento, gerar um bear 180. Pode ser um rompimento de máxima ou mínima pelo 1 minuto, também com o mesmo conceito. Pode ser um rompimento de máxima ou mínima de um gráfico mensal. Então, todas essas leis, elas vão se aplicar em todos os nossos fractais. O mesmo cenário aqui da lei de mercado, que das menores barras saem grandes movimentos, quando a gente tem movimentações muito expansivas, volta aquele cenário que a gente coloca, tipo assim, às vezes 2, 3, 4, 5 barras muito grandes, como o índice mesmo está colocando essas barras grandes pelo diário, a gente tem uma probabilidade muito grande de ter movimentos reduzidos nos próximos pregões. Para justamente o quê? O mercado, ele está naquele momento de exalar. Daqui a pouco ele vai ter que inalar de novo. E quando ele inala, ele começa a comprimir, começa a ter pregões com uma menor volatilidade, pregões mais estreitos. Então, o mercado ele é feito desses ciclos de alta volatilidade, para depois dar aquela acalmada, diminui a volatilidade e a gente tende a ter movimentos menores. Então, é o conceito por trás aqui dessa quinta lei do Oliver. E é isso, meu povo. Esse foi aqui o nosso conteúdo das leis do Oliver. Quis trazer um pouquinho aqui para a gente poder estudar, poder visualizar aqui um pouquinho mais por trás das leis do Oliver, para a gente utilizar no nosso dia a dia, para a gente poder aqui aplicar. Eu vou corrigir só esse material ali que a legenda estava errada e vou remandar lá no nosso grupo para a gente ter esse material aqui na mão. Consequentemente, nas próximas apostilas eu já vou anexar esse material nas próximas apostilas, mas por enquanto fica aí como um anexo, né, para a gente poder aqui usar no nosso dia a dia, né? E é isso, né? Bom demais aí ter a presença de todos, ter esse momento de estudo. Eu vou continuar fazendo esse tipo de aula aqui, principalmente dentro do nosso método, às vezes estudar conceitos dentro do método, para justamente a gente continuar o nosso processo aí de evolução, trazer mais aulas nesse tipo de formato. Então, é o começo aí dos nossos estudos nesse tipo de formato. Fechou, minha gente? Eu vou liberar depois a gravação desse material aqui, assim que a gente tiver já o arquivo disponível, eu já libero a gravação para quem aí chegou um pouco mais tarde, poder assistir desde o começo, para quem perdeu também aí, poder reassistir.